Olha, deixa eu mandar um abraço aqui lá para Divinópolis, que é o Rafael Aguiar, que é um garoto de 7 anos, estuda numa escola chamada Secre, ele assiste a gente todo dia, é um grande torcedor do Galo. Então, Rafael, a promessa está feita. Além do abraço, vai ganhar uma camisa do Atlético, ok? Cássio Arregui, se vira, manda a camisa. Eu prometo e não tenho, mas o Cássio vai se virar e vai mandar. Então, Rafael Aguiar, lá do Secre, em Divinópolis, tem 7 anos, assiste a gente todo dia, gosta muito do programa. Um grande abraço para você, bom feriado, e eu vou mandar para você uma camisa do Atlético de presente, ok? Olha aqui, normalmente a gente começa o programa chamando os melhores momentos, e no caso do jogo de ontem, mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente, já que o Capiroto está aqui para agitar o esquema. Coloca o Fábio falando aí na tela, por favor, ô Popó. É um grupo, né? Todos os jogadores têm a sua parcela, eu tenho a minha parcela de culpa aí na penalidade. O juiz viu que eu bati no grafite e infelizmente eu não consegui defender. E os outros gols também não consegui defender. Todos nós temos as nossas parcelas de responsabilidade, porque é um grupo, né? E todo mundo tem as suas funções de recomposição, não somente a defesa. Mas o importante é que a gente possa trabalhar mais unido aí para sair dessa situação aí e alcançar a primeira vitória. Chegou a hora de cada um ter, vamos dizer, vergonha na cara para tirar o Cruzeiro dessa situação, Fábio. Mas essa parcela de culpa não pode ser somente dos jogadores. A gente precisa do torcedor, a gente precisa do presidente, a gente precisa da diretoria. A gente conversou já faz muito tempo, né? Mas lá dentro de campo a gente tenta fazer o máximo que pode, mas nem sempre dá certo aí de fazer as defesas e de sair com resultado positivo. Bom, a gente vai discutir aqui, enquanto os melhores momentos rolam para o torcedor do Cruzeiro, os piores momentos. Põe aí, Popó, os melhores momentos do jogo e aqui a gente comenta. É óbvio que eu vou começar com o menino Capeta, o Rodrigo Genta, que está aqui conosco hoje, para falar o que ele entende. Daqui a pouco você fala do jogo, mas o que você entendeu nessas declarações, o que você conseguiu absorver nessas declarações do goleiro Fábio, de ter citado diretoria, presidente? Eu acho que a torcida é a que menos tem que ser cobrada, né? O que você entendeu de tudo isso? Boa tarde, Capeta. Boa tarde. O interessante é o finalzinho ali que ele fala. Já faz muito tempo que ele critica, né? Nós estamos precisando da diretoria. Já faz muito tempo. Se o principal jogador do Cruzeiro fala que está precisando da diretoria já faz muito tempo, o que está acontecendo, diretoria? Onde vocês estão? Se o capitão do time está falando que está precisando da diretoria já faz muito tempo, alguma coisa está muito errada dentro do Cruzeiro. Está comprovado ontem, 4-1 para o Santinha, todo respeito ao Santa Cruz, mas dá não. 4-1 para o Santa Cruz, tomando 2 gols do Grafite, que tem 517 anos, e com o Bruno Rodrigo, numa velocidade de uma tartaruga, tem alguma coisa muito errada. Como eu falei ontem, o time de 2011 é muito melhor do que esse aí. Se você juntar Pisano, Sanches Minho, Arrascaeta, Douglas Coutinho, não dá a perna direita do Montijo. Então, gente, pode colocar a barbinha de molho, porque o ano promete. Pois é, mas você está citando de novo aí, pode deixar os melhores momentos na tela, você está citando de novo aí esse negócio de 2011, aliás, isso deu uma quizumba desgraçada ontem, o povo brigou com a gente aí. Você está citando esse negócio de novo, está alimentando isso demais assim, por quê? Você acha que aquela dificuldade, aquele aperto que foi passado em 2011, foi resolver na última rodada, você tem medo de que aconteça esse ano de novo? Eu tenho medo que não dê para resolver na última rodada, que o negócio aconteça antes. Estou falando sério, não é desgraceira total, não. É sim, eu estou com medo de acontecer antes, não dá para tempo de recuperar, porque aquele time tinham jogadores que estavam a fim de tirar o clube daquela situação. Tinha o Leandro Guerreiro, tinha o Fabrício, tinha o Roger, tinha o Montijo, tinha Naldo. Você pega esse time do Cruzeiro e você salva quem? Olha o Bruno Rodrigo ontem, gente. Que partida foi essa? Tem um problema muito sério. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tem um problema muito sério nesse time do Cruzeiro, que o Genta começou a falar agora, e isso tem que ser analisado bem seriamente. Os poucos jogadores do Cruzeiro que são vencedores, os cascudos, eles estão mal demais.
Ó, a gente já vem falando do William aqui há algum tempo, que está muito mal. Ontem não jogou nada. Eu já falo do Henrique desde o ano passado, que está muito mal. E olha, o Henrique é vencedor, é um cara que está na história do Cruzeiro. O William é vencedor, porque ele foi campeão brasileiro com esse time, ele foi o jogador mais importante do Cruzeiro ao lado do Fábio ano passado. Outro campeoníssimo que veste a camisa do Cruzeiro, Bruno Rodrigo. Esse a gente não vinha falando não, mas nos últimos 2, 3 jogos, o que esse zagueiro vem falhando, o que ele vem prejudicando esse time do Cruzeiro. Então, os poucos jogadores cascudos que o Cruzeiro tem no elenco hoje, eles estão deixando demais a desejar. Deixaram a desejar com o David, estão deixando a desejar com o Paulo Bento nesse início de trabalho. E Everton, a gente também não pode deixar de falar, porque o jogador ele ganha, ele é bem remunerado, ele está lá dentro de campo. Agora, tem profissionais no Cruzeiro que são bem remunerados também. Thiago Escuro, o seu trabalho em 6 meses de Cruzeiro é muito ruim. O seu trabalho é muito ruim, Thiago Escuro. Deixa demais a desejar o seu trabalho como diretor de futebol do Cruzeiro. Você é o responsável por contratações nesse time. Você também é o responsável por montar esse elenco. E a montagem do elenco do Cruzeiro, nós estamos chegando em junho. Hoje são 26 de maio. Nós estamos a 4, 5 dias do mês de junho, a metade do ano. E a montagem desse elenco é muito ruim. O torcedor está esperando o dia 20 de junho para ver se o time melhora um pouquinho para sair dessa briga lá atrás, para brigar pelo menos no meio da tabela. E isso é um trabalho muito mal feito por parte da diretoria do Cruzeiro. E aí eu bato mais em quem é remunerado. Quem ganha dinheiro do clube para fazer isso. Então, se o jogador está mal dentro de campo, a gente critica. Se o treinador, o David, a gente criticou muito o trabalho dele. Do Paulo Bento é cedo ainda, coitado. Mas o do Thiago Escuro também tem que ser colocado na mesa. Thiago Escuro, não tem nada contra você, aliás, não te conheço. Você veio muito bem falado dos seus trabalhos no Red Bull, me parece. Mas o seu trabalho no Cruzeiro é tão ruim quanto desses jogadores dentro de campo. Pega esse software que ele faz análise de desempenho e devolve. Porque ele veio pirateado. Porque ele, como é que analisou o Gino? Essa análise de desempenho desse software tá bugado. Tem um bug nessa análise de desempenho dele. O Gino chegou como um amigo do Arrascaeta, né? Isso já... O próprio Arrascaeta, né? Então, fez o gol de falta ontem também. Tá muito mal, não é culpa do Thiago mas também... Mas o Arrascaeta não é. Não, tudo bem. Não é ruim, ele é preguiçoso, é diferente. Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para também dividir um pouco da culpa. E outra coisa, gente. O fato de o Cruzeiro ter feito a troca com o Palmeiras, e nós termos elogiado a troca aqui, e continuo batendo de que foi uma furada tremenda de olho, mas foi uma baita de uma furada de olho, não quer dizer que o Lucas e o Robinho sejam a resolução de todos os problemas do Cruzeiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A troca foi boa para o Cruzeiro? Sim. Os jogadores vão resolver o problema do Cruzeiro? Não. Eles podem ajudar em parte. Agora eu estou vendo uma outra situação. Muita gente colocando no Alisson uma responsabilidade que não tem que ser dele. Ou seja, quando o Alisson voltar, está resolvido. Não. Quando é o Alisson, Dedé, Manuel, não tem um outro aí, gente, um quarto. Max Vinícius. Max Vinícius. O Cruzeiro já quando voltar, mal todo mundo está eles. resolvido. O Dedé vai demorar a voltar, o Manuel vai demorar a voltar. Max Vinícius e também. Convenhamos, ontem, o Cruzeiro nas 5 primeiras rodadas, ele tinha a obrigação de no mínimo fazer 9 pontos. Ele fez 1 em 3. 1 em 3. Então a situação é sim para ser discutida aqui, para ser tratada aqui com muita cautela. Outra coisa que preocupa, a gente vê todos os times se movimentando no mercado. Por que o Cruzeiro não se movimenta? O Riascos voltou. Bom, se ele foi, é porque não gostava do futebol dele. Se o Joel foi, acaba que o Joel e o Riascos são melhores que os que estão aí. O Ceará foi embora melhor do que está aí. Williams. Ontem eu escutei, gente, vocês vão me desculpar. Aliás, ontem não. Hoje eu li no Twitter, um torcedor do Cruzeiro me mandou uma mensagem e falou, gente, eu estou sentindo falta do Leandro Damião. Pois é. Olha o nível que chegamos. Mas eles falaram ontem mesmo. Por gentileza, Dimara.
amoroso, lento, e aí a gente não está falando do time em campo, a gente está falando de tudo, do contexto do Cruzeiro esse ano. É o pior início de campeonato brasileiro nos últimos 10 anos do Cruzeiro. Dá para entender o que é isso? Claro que ele teve outros anos em que ele pontuou pouco, mas em termos de desempenho, daquilo que ele tem apresentado, é o pior início nos últimos 10 anos de um campeonato que a gente está vendo que está muito igual entre as equipes. Talvez o receio maior da gente seja esse. O milagre que o Mano fez no ano passado, a entrega que se teve, a gente não está vendo em nenhum momento no Cruzeiro. E ele teve lições no ano passado para não repetir esse ano. Quando a gente fala assim, dia 20, quando abrir a janela, pode acontecer. Gente, é para ontem o que tinha que ter chegado. Esse time já tinha mostrado ao longo desses últimos meses que não reagiria. Ele já tinha mostrado, mesmo com a situação de departamento médico, mesmo com o problema de treinadores. O David, quando a gente fala aqui, ele foi questionado do início ao fim do trabalho dele. Era só o trabalho dele? Era só isso? Quando você vê o principal jogador da equipe, a gente está falando do capitão, do cara que carrega o Cruzeiro nas piores situações que o Cruzeiro passou desde que ele chegou aqui. O Fábio salvou o Cruzeiro de rebaixamento. Quando você vê um cara como esse dizer para todo mundo assim, olha, a gente precisa do presidente da diretoria e faz tempo que a gente não se fala, o que é isso? Quer dizer, toda essa situação eles estão passando sozinhos. Eles deixaram todo mundo lá e aí nada. Sabe? Eles mesmos estão pedindo a cobrança, eles mesmos estão pedindo. Gente, alguém vem aqui e fala comigo. Uma declaração alguém fala comigo. Muito forte do Fábio. A representatividade dele ele falou que estão sendo omissos. Isso aí, ele falou. Ele só não usou a palavra, mas deu a entender que estão aderindo. Ele usou a palavra, ele falou assim, não estão aparecendo. Ele usou. Ele falou, faz tempo que a gente não se fala. Tem um áudio de novo aí, Popó? Repete que ele fala no final. Se tiver o áudio de novo aí, ele coloca fala de novo. Sim. Por gentileza, põe de novo aí, vamos ouvir de novo o Fábio. É um grupo, né? Todos os jogadores têm a sua parcela, eu tenho a minha parcela de culpa aí na penalidade. O juiz viu que eu bati no grafite e infelizmente eu não consegui defender. E os outros gols também não consegui defender. Todos nós temos as nossas parcelas de responsabilidade, porque é um grupo, né? E todo mundo tem as suas funções de recomposição, não somente a defesa, mas o importante é que a gente possa trabalhar mais unido aí para sair dessa situação aí e alcançar a primeira vitória. Chegou a hora de cada um ter, vamos dizer, vergonha na cara para tirar o Cruzeiro dessa situação, Fábio. Mas essa parcela de culpa não pode ser somente do jogador, né? A gente precisa do torcedor, a gente precisa do presidente, a gente precisa da diretoria. A gente conversou já faz muito tempo, né? Mas lá dentro de campo a gente tenta fazer o máximo que pode, mas nem sempre dá certo aí de fazer as defesas e de sair com resultado positivo. De fato, ele disse que já conversou já faz muito tempo. O que na sua opinião está faltando? O que você entende nessa declaração do Fábio? E sobre essa questão de vergonha na cara, é o que está faltando ao Cruzeiro? Acho que, um abraço a todos, eu acho que está faltando mais organização e principalmente qualidade técnica mesmo, né? Não vejo problema, a vergonha na cara como grande problema, não. Futebol é um negócio tão maluco que todo mundo vinha analisando que o principal problema do Cruzeiro era do meio para frente, e eu me incluo nisso. Cruzeiro precisa de peças mais decisivas do meio para frente, jogadores que façam a diferença. E continuo pensando assim. Só que aqui no Campeonato Brasileiro até aqui, o jogador que mais prejudicou o Cruzeiro de forma indireta foi o Bruno Rodrigo, que era considerado um porto seguro. Era um problema que o Cruzeiro não tinha, digamos assim. Porque a zaga em geral era melhor avaliada e dentro dos zagueiros especificamente, o Bruno Rodrigo era um dos mais bem cotados. Então, ontem ele falhou em 3 dos 4 gols. Né? Em um deles, o Bruno Viana também falhou, e acho até que o Bruno Viana tem um grande potencial, mas no primeiro gol foi uma ação coletiva ali, desastrada. O Bruno Viana saiu errado, depois o Bruno Rodrigo foi lento, não conseguiu marcar direito, o Fábio cometeu pênalti, deu tudo errado. Eu acho que não é o principal problema, não é vontade, não é atitude, embora você possa até pensar em alguns momentos dentro dos jogos que falte um jogador com poder de decisão, que falte um jogador mais cascudo. Não estou eliminando isso não, mas eu acho que o principal problema é questão técnica mesmo. Falta qualidade ao elenco. Sim, e em alguns momentos organização. Embora na parte da organização, até levar o segundo gol, o Cruzeiro parecia bem organizado em campo. Aí não estou aliviando. Mas seria uma falsa impressão de superioridade? Não, eu não estou falando de... Eu estava doido para falar... falando de bom posicionamento, assim. O Bento parece... O Léo Figueiredo falou uma coisa no intervalo, quando o Cruzeiro estava perdendo de 1-0,
que eu achei interessante. Ele disse, olha, parece que o problema do técnico parece que o Cruzeiro já resolveu. Agora falta resolver o problema dos jogadores. Porque naquele momento o Cruzeiro tinha feito até um bom primeiro tempo, bem organizado, só que com os jogadores não conseguindo resolver lá na frente e com os jogadores entregando a paçoca lá atrás. Em um lance isolado do Santa Cruz. Acho até que ao longo do segundo tempo o Bento mexeu mal. Não sei até que ponto que dá para condenar, não sei até que ponto que ele conhece o elenco da forma apropriada, mas o Cruzeiro piorou com as mexidas do Bento. Muito. Ele não acertou nas substituições ali. Mas, enfim, Everton, eu acho que até a parte de organização com o Paulo Bento parece que vai melhorar. Aí vai ficar faltando o Bruno Rodrigo deixar de falhar, sair do time, se for o caso, e entrar um zagueiro melhor. E lá na frente, isso que a gente já vem dizendo há algum tempo, né? Você disse do Alisson. Além de ser um excesso de responsabilidade, colocar tudo nas costas do garoto, eu acho que é até um desconhecimento. Porque o Alisson é um bom jogador. Mas eu nunca vi o Alisson até hoje com consistência em termos decisivos. Nenhum desses homens de frente do Cruzeiro tem isso. Sim, então, o Alisson, ele tem bons lampejos, ele tem habilidade, ele tem talento. Eu não estou diminuindo o Alisson, mas ele não é um cara irregular, que muda a história do Cruzeiro com tanta consistência assim no campeonato, não. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa resolver a questão da zaga ali. Acho que dá até para resolver com os zagueiros que o Cruzeiro tem. Porque ainda tem o Léo, tem o Manuel que vai voltar. Mas mesmo se for para tirar o Bruno Rodrigo e colocar o Léo, não estou dizendo que é o melhor zagueiro do mundo, mas não é um zagueiro. É curioso que o Léo nunca foi um titular absoluto depois da chegada desses grandes nomes, mas quando entra, ele nunca deixa a desejar. E tem mais um detalhe de parte tática, Everton. No ano passado, o Atlético fez um grandíssimo campeonato, mas em determinado momento a gente via que havia uma falta de sintonia entre a estratégia da linha alta e a característica do Leonardo Silva. Você joga com a defesa muito adiantada, seu zagueiro tem que ter velocidade e o Leonardo Silva não tem. Ontem aconteceu a mesma coisa com o Bruno Rodrigo. O Cruzeiro jogou com linha alta e o Bruno Rodrigo não ganhava uma em velocidade. Porque quando você joga assim, você precisa de zagueiros com velocidade. Eu acho que além de tudo isso, até eu gostaria que vocês comentassem, eu acho o time do Cruzeiro muito manso. É isso, mas manso no sentido de não faz falta. Não, gente, manso. pega o lance aí. Onde nasceu o lance do pênalti, o primeiro gol do Santa Cruz no jogo? Mostra pra gente aí, por favor, Popó. Põe o lance. Onde nasceu o lance? Ainda não é esse? Próximo. Próximo é esse aí, então, né? A gente vai ver onde nasceu o lance do pênalti. O Grafite dominou a bola no meio-campo. É isso aí. No meio-campo. Qual o problema? E ali foi não consegue. Lenta, né? Gente, faz a falta. Não é quebrar a perna do cara. Mata a jogada. Faz a falta. Ainda. O Grafite tem 118 anos de idade. Ele pegou a bola no meio-campo. Passou por 2 zagueiros do Cruzeiro, entrou na área, malandro, experiente, bambeou o corpo, o Fábio veio, pênalti. Esse lance... Não tem nem o que discutir. Aí no segundo tempo, a mesma coisa, pô. O Grafite domina uma bola, o Bruno Rodrigo, não, eu tenho que ser clássico, tenho que tomar na bola. Mata a jogada, cara. Everton, eu acho que os 2 lances têm uma característica comum. Incrível como os 2 lances parecem disputados em câmera lenta, né? O Grafite, ele tem 37 anos e ele não foi nada veloz em nenhum dos 2 lances. Foi um lance esquisito, assim, parecia pelada, parecia câmera lenta. Todo mundo olhando. Lentidão ali, o Grafite lento. Não era para o Grafite ganhar nenhum dos 2 lances. Mas é porque o zagueiro foi mais lento ainda do que ele. A gente cansou de ver isso no Campeonato Mineiro. Só que o Campeonato Mineiro só tem time pior que Santa Cruz, time pior que Figueirense, time pior que Curitiba. Eu cansei de falar aqui, gente, o Cruzeiro ganhou de 1-0, mas jogou muito mal. Tomou sufoco do Vila Nova, tomou sufoco da URT, tomou sufoco do Tricordiano. E eu avisava, gente, não adianta só olhar o resultado dele, tá com 80% de aproveitamento. Mas o desempenho é muito ruim. E com o Dedé, com o Manuel, com o Alisson, com o Marcos, com todo mundo em campo. Estava ruim, ninguém resolveu. Esse time do Cruzeiro, não adianta a gente ficar cobrando isso, é um time de coadjuvante. Só tem coadjuvante. É mediano. E time que é de coadjuvante vai ser coadjuvante no campeonato. O Cruzeiro não vai ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Mas é mais perigoso que 3, 4 jogadores e pra ontem, vai ser isso aí. Não, discordo não. Eu não acho que vai ser time coadjuvante, não. Vai ser time que vai brigar lá embaixo. Eu concordo com você. O Cruzeiro, já teve Ricardinho, Porreteiro. O Grafite dominasse com a bola. Volta no Cleison. Cleison, saiu com as narinas abertas.
Fabrício, Porreteiro, Fábio Santos. Olha a quantidade de jogadores que nós já estamos. O Cruzeiro sempre... Aqui. Fábio Santos, volante. Fábio Santos, do Vida Louca. Aqui. Mas era Porreteiro. Tá lá no Corinthians lá agora, gente. O Williams. O Williams. O Cruzeiro sempre teve. O Cruzeiro abriu mão do Williams, hoje falta esse jogador ao Vida Cruzeiro. Louca, né, Felipe Melo? Não tem como. Mas teve. Mas teve o Felipe Se você pegar Melo aí os volantes lá, tinha lá, time campeão 2003, Recife, se a mãe dele pegasse a bola, ele chutava ela. E o Cruzeiro hoje não tem esse jogador. Não adianta a gente é um time manso. invocar o Cruzeiro em 1970. Não, mas, Edu, nesse sentido, mas precisa de Mas nós característica. estamos falando de jogadores cascudos. Mas... O Cruzeiro não tem, cara. Não tem. Precisa de característica. E outra coisa, o Cruzeiro foi eu quero que campeão alguém... com esse tipo de jogador. Eu quero que alguém me explique, por favor, se eu estiver vacilando aqui, não tem problema, que não me incomoda. Por que o Brahim não jogou? Não, e por que o William jogou? Tá, você vive falando do time de 2011. Era cheio de jogador assim, porreteiro. E o time brigou para não cair. E caiu. A gente sabe que não caiu por causa do último jogo. Então, tava cheio de jogador porreteiro e brigou para não cair. Põe o lance do pênalti de novo aí, Popó. Põe o lance do pênalti de novo aí. Quer ver? Olha aí, ó. O cara sai, ninguém para fazer uma falta. Olha essa disputa de bola no meio campo. Ô, gente, manda a jogada ali, ué. Já era. Olha lá, botou na frente. Olha isso, gente. Mas, Everton, eu acho que... eu até entendo o que você quer dizer e dava para ter matado a jogada sim. Mas o erro foi tão grande que dava para fazer 15 coisas. E eles não fizeram nenhuma. A única coisa que não podia era tomar o gol desse jeito. Porque dava para ter tomado a bola de um jeito limpo também. Lá na frente. Não tava dava para ter tomado a bola lá na frente, na origem da jogada. O que eu tô querendo dizer, dava para ter parado a jogada sim, mas... Olha isso aí, gente. Mas não era... 3 jogadores do Santa Cruz, a bola nenhum. Os 4 jogadores do Cruzeiro que aparecem na tela agora, poderiam ter tomado agora. Bruno Rodrigo poderia ter tomado. O Lucas poderia ter entrado na frente e o Fábio poderia ter saído antes. Não, o Fábio não. Não. O Fábio ter saído antes tá de brincadeira. O Fábio tinha 3 jogadores na bola ali. É o último recurso é ele. Ele tem 3 jogadores para tomar a bola do Grafite. E outra coisa, não só... É claro que não. Ele falou que demorou. Ele está segurando a bronca porque ele é experiente. É para não jogar a bronca nos outros jogadores. 5 jogadores falharam na jogada. 5. O goleiro está esperando 5 jogadores. Você acha que ele imaginou que 5 É óbvio que comparado com o que fez o Bruno Rodrigo, o Bruno Viana e o Lucas no lance, o erro do Fábio é menor. É mínimo. Mas eu acho que esse tipo de pênalti, e aí é uma coerência, né? A gente fala em geral assim de goleiros quando o zagueiro tenta o drible. O goleiro sair e tocar no zagueiro desse jeito, principalmente quando o Grafite estava sem ângulo, ele não ia conseguir chegar na bola ali, também é um erro. É um erro menor, mas até o Fábio errou no lance. Todos nós, quem está em casa, tinha certeza, ou tínhamos certeza absoluta que o pênalti aconteceria. Sim. Quando ele entrou na área e o Fábio correu, todo mundo já sabia. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. O goleiro ali tinha que sair cercando, não era para tocar no... Gente. Olha lá. Repito, viu, gente? Não é o principal erro, Vocês estão falando aí, pega, volta a origem da jogada. Nós estamos falando de que já dá para notar, o dedo do Paulo Bento no time. Essa bola perdida na entrada da área, tinha 108 jogadores dentro da área, mal posicionados, e o cara foi lá e fez essa jogada aí, ó. Isso aí em câmera lenta. Eu falei, deu falsa impressão que estava marcando. Adiantou as linhas, né? Aí ficou fácil para marcar um contra-ataque. Mas isso, olha aqui, eu até acho que o fato de ter adiantado as linhas teve seus pontos positivos no primeiro tempo. Porque o Pan estava lembrando de vários jogos, e é verdade, em que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ganhava de 1-0 e 2-1 sem jogar absolutamente nada. No Mineiro. No Mineiro, desculpa. Ontem, no primeiro tempo, estava o contrário. O Cruzeiro estava perdendo e estava jogando bem. E acho que isso aconteceu muito porque as linhas estavam altas, então estava criando mais. Aí qual que era o problema? Jogador. Contratar gente ali na frente para... O Léo Figueiredo falou no intervalo, eu não ouvi, mas pouco antes de acabar o primeiro tempo, não sei se vocês viram que eu tuitei, o Cruzeiro no primeiro tempo perdeu, mas me passou a impressão de um time bem treinado, porém sem peça nenhuma para definir alguma coisa, para ajudar esse time bem treinado. Falsa impressão de superioridade. É falso. Exatamente. Falso. Então, resumindo, diretoria tem que trabalhar. Se não trabalhar, se não vir jogador, não vai resolver. O homem pode ser bom de serviço, não é isso? O homem pode ser bom de serviço, pode trabalhar milagre bem, ele vai fazer. Pode fazer o que for, mas milagreiro vai, não. Ele não. Ele só tem nome de papa, mas ele não faz milagre.
com o que tá aí, é briga para rebaixamento. Eu vou chamar um intervalo agora, a gente dá uma respirada aqui. O Lucas, digamos que o Lucas se torne titular da lateral direita. Lá no Palmeiras, não estão sentindo falta. A gente considera como uma boa troca, porque o Fabiano foi, ele veio. Defensivamente mas mal. Mas o Palmeiras né? tá bem. Nossa, como aí mal. você olha para a lateral esquerda do Cruzeiro, Sanches Minho, Guarani de Divinópolis, eu não aceito se for. Mas olha, péssimo. Everton, péssimo mais dos 3, péssimos. 4 jogos, ele não colocar o Brian, tem que cobrar o Arthur. Já tá tem mal. um lateral aí. Henrique tá mal. Eduardo 200 anos falando isso aqui. Volante Henrique liso. tá mal. É o arame liso. Agora o Romero ainda foi punido e tal, ainda tem mais esse problema. Eu não entendi o Cabral, bom jogador, lento. Quem mais? O Elber era tão reserva no Cruzeiro que foi passar a temporada no Sport. Hoje já estão considerando como titular e resolução dos problemas de frente do Cruzeiro. Não pode ser. Alisson, também não. O William do Bigode era reserva do time campeão, bicampeão brasileiro em 13 e 14. E precisa se explicar. E muita gente está olhando para esse time e falando: isso, a hora que acertar, resolve. Não resolve. E não acerta. Aí entra o Pisano. A hora que o Pisano entrou, o Eduardo mandou no grupo. Agora vai. Vai pro quinto do inferno. O Pisano entrou e foi para onde? Pro quinto do inferno, porque entrou um anão de circo. Pois não, um intervalo rápido e a gente volta em 2 minutos.